Neste vídeo vamos ver como é que através do C# nós conseguimos determinar se uma determinada pasta existe ou não. No caso dela existir, tudo muito bem. Se ela não existir, vamos ver também como é que podemos criar essa pasta. Vamos ver como é que podemos gravar ficheiros dentro das pastas que não existem e que são criadas automaticamente pelo C# e vamos falar sobre alguns aspectos relacionados então com estes mecanismos de organização dentro do nosso PC. Temos estado nos vídeos anteriores desta série a mostrar como é que podemos utilizar o C# para criar ficheiros, gravar informação dentro dos ficheiros e ler essa informação. No entanto, um dos grandes problemas quando utilizamos aplicações de computador e quando trabalhamos com pastas e ficheiros é saber se, por exemplo, um determinado ficheiro que nós estamos a tentar abrir existe ou não numa determinada localização. Ou queremos, por exemplo, criar uma pasta de trabalho para a nossa aplicação. Como é que nós vamos fazer isso? Ora, muito bem, neste vídeo eu vou criar aqui um pequeno projeto onde vamos explorar alguns dos conceitos relacionados com a verificação da existência de pastas e ficheiros e também como é que nós podemos criar pastas no nosso computador. Vamos então criar aqui um novo projeto ao qual vamos dar o nome pastas e ficheiros. Okay? Vamos então verificar quais são os mecanismos que nós podemos utilizar no Visual Studio, neste caso através do C#, para criarmos pastas e ficheiros durante a execução do nosso código. Já vimos no vídeo anterior que para criarmos ficheiro de texto é relativamente simples. No entanto, tivemos que lhe dar o caminho completo. Isto é, tivemos que definir que o caminho era, por exemplo, qualquer coisa do género. Por exemplo, um string, localização, era igual a c:/dados.text. Okay? E desta forma estamos a definir aqui um caminho completo. Obviamente que se nós quiséssemos gravar um caminho mais complexo aqui, nós iríamos ter que conhecer aprofundadamente a forma como cada computador está organizado. Ora, nós sabemos que quando criamos uma aplicação de computador, vamos fazê-la executar preferencialmente no computador de um destinatário que é o nosso cliente. E nós não temos, à partida, grandes informações sobre a forma como o nosso cliente, aquele que vai executar a nossa aplicação, como é que ele tem organizadas as suas pastas no seu computador. Por conseguinte, nós temos aqui alguns mecanismos para conseguir determinar que as nossas pastas são criadas no local correto e, acima de tudo, para evitar que existam erros na execução do nosso código, será conveniente sempre termos em atenção que uma determinada pasta ou ficheiro pode não existir no computador de destino. Ora, para isso, então, nós vamos utilizar um namespace que não existe por defeito nos nossos formulários, mas que nós temos estado a utilizar nos vídeos anteriores, e que é o system.inout. Neste caso, using system.io. Okay? Este namespace contém então um conjunto de classes que nos serviram nos vídeos anteriores para gravar e ler ficheiros. No entanto, existe aqui um conjunto de outras classes que nos permitem então verificar se um determinado ficheiro existe, se uma pasta existe, se é necessário criar uma determinada pasta, etc. Vamos ver então aqui, por exemplo, no caso concreto da existência de pastas. Okay? Nós poderemos para isso utilizar a classe Directory. Okay? E a classe Directory só existe se nós colocarmos aqui esta referência ao namespace. Caso contrário, teríamos que colocar aqui system.inout.directory. Okay? Colocando ali o using, nós poderemos utilizar Directory aqui logo de imediato. Ora, Directory é uma classe que tem aqui já um conjunto de métodos. Não é necessário instanciá-la, isto é, não é necessário nós criarmos um objeto a partir da directory. Okay? Não vamos fazer aqui qualquer coisa do género pasta é igual a new directory. Okay? Não existe esta possibilidade, portanto, é uma classe que à partida tem um comportamento de uma classe estática e, por conseguinte, se nós quisermos obter de logo informações sobre pastas no nosso computador, nós escrevemos directory, ponto, e temos acesso então a um vastíssimo conjunto de métodos que nos vão retornar um conjunto também muito vasto de informação.
Obviamente que não vamos estudar de uma forma aprofundada cada um destes métodos que aqui existem, mas vamos ver aqui 2 ou 3 que são absolutamente fundamentais. O primeiro dos quais é determinar se, por exemplo, uma determinada pasta existe. Okay? E nessa circunstância, nós estamos a utilizar um método que vai retornar um valor booleano. É um valor booleano porque a pasta ou existe ou não existe, e, portanto, temos uma pasta verdadeira ou uma pasta falsa. Ora, para essa circunstância, nós queremos aqui, então, determinar se uma pasta existe. Ok? E vamos brincar um pouco com este mecanismo, fazendo o seguinte. Vamos aqui na nossa raiz do disco local, vamos criar aqui uma pasta. Okay? Vamos criar aqui uma pasta que se vai chamar temp. Okay? Esta pasta temp foi criada diretamente por nós. Vamos utilizar o código para que ele nos indique se a pasta existe ou não. Então vamos para isso colocar aqui uma instrução condicional, neste caso um if. E colocamos da seguinte forma. If directory.exists, okay? Isto é, se existe a pasta, ou a diretoria, como lhe queiram chamar, nós vamos ter então um resultado booleano. É verdadeiro ou falso. Neste caso, se existe, será verdadeiro. Se não existe, será falso. Se a pasta existe, e agora reparem, que pasta é que nós nos estamos a referir? É aquela que nós vamos indicar dentro dos parênteses. Okay? Então, neste caso, eu vou colocar aqui o caminho, não esquecendo que temos aqui este caractere de escape, que é a barra, C2 temp, e não necessitamos de colocar nenhuma barra no final. Neste caso, o que nós estamos a perguntar genericamente é se a diretoria ou a pasta existe nesta localização, o que é que ele vai fazer? Vai colocar aqui uma message box.show existe. Okay? Caso contrário, else message box.show não existe. Okay? Ora, é evidente que a pasta existe porque nós criamos a pasta diretamente aqui. Vamos então executar o código e, como poderão reparar, o resultado que vai aparecer então é uma caixa de diálogo a dizer que a pasta existe. Okay? Vamos alterar o nome da nossa pasta. Vamos lhe acrescentar aqui ok, temporário. A pasta temp não existe e, por conseguinte, pela lógica do código, ele vai verificar que a pasta não existe. E este mecanismo é um mecanismo que nos vai permitir controlar a execução do código, nomeadamente quando nós pretendemos gravar um determinado ficheiro dentro de uma pasta. Se a pasta não existir, nós poderemos, inclusive, utilizar esta verificação para depois de seguir nós criarmos uma pasta. Vamos, por exemplo, dar aqui este exemplo concreto. Vamos imaginar que não temos a pasta temporária. Okay? Mas há uma pasta que nós queremos criar na raiz do nosso disco local, que será a pasta que nós vamos usar para gravar todos os ficheiros criados pela nossa aplicação. Ora, por conseguinte, nós poderíamos, por exemplo, definir aqui uma string, que é acessível a todos os métodos da minha classe, string pasta trabalho. Okay? E a string pasta de trabalho vai ser igual a, por exemplo, C2 barra trabalho. Vamos chamar assim desta forma. Ora, temos que ter atenção ao seguinte. A pasta trabalho não existe. Vamos então aqui, através deste código, verificar se ela existe e, caso ela não exista, ela vai ser criada. Caso ela exista, não necessitamos de fazer rigorosamente nada. Ora, neste contexto, será conveniente, se calhar, utilizarmos aqui uma forma distinta de escrever esta expressão. Em vez de irmos verificar se é verdadeira a existência desta pasta, nós vamos verificar se é falsa. Isto é, caso não exista a pasta temp, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar essa pasta. Neste caso não é a pasta temp que eu quero verificar, mas sim a pasta trabalho. Pasta trabalho. Ora, significa então isto que quando eu clicar no botão 1, ele vai perguntar se não existe a pasta trabalho, então o que é que ele vai fazer? Bom, vai fazer o seguinte, directory.create directory. Okay? Criar a pasta. E qual pasta? Vamos abrir parênteses e vamos escrever aqui a pasta trabalho. Okay? Ora, nesta circunstância, neste momento, nós não temos aqui nenhuma pasta designada por trabalho. Vamos executar o nosso código. E vamos verificar então o que é que vai acontecer quando clicarmos no botão 1. Ok?
Não há qualquer erro, vamos fechar a nossa aplicação, vamos verificar aqui que foi criada a pasta trabalho. Okay? Vamos imaginar que a nossa pasta era uma pasta dentro da pasta trabalho, por exemplo. Então, vamos testar aqui uma outra forma de escrever estas pastas. Vamos aqui retirar trabalho e vamos tentar escrever aqui já trabalho barra docs, por exemplo. Okay? Vamos ver se o nosso sistema vai conseguir criar as duas pastas em simultâneo. Isto é, não ser necessário nós criarmos primeiro a pasta trabalho e depois, dentro dela, a pasta docs. Vamos aqui executar. Como podem reparar, neste momento não existe nenhuma pasta trabalho. Vamos clicar aqui no botão e, como veem, não há aqui qualquer erro. E se formos verificar aqui no nosso disco local, temos a pasta trabalho e dentro dela temos a pasta docs. E, por conseguinte, nós podemos, de uma vez só, criar um conjunto de pastas inseridas umas dentro das outras. Vamos então partir daqui deste pressuposto que estivemos a explicar e também dos conhecimentos adquiridos na criação de ficheiros para definir aqui aquilo que seria um mecanismo muito simples. Imaginemos que temos uma aplicação que tem um botão para gravar uma determinada opção de escolha, uma configuração do nosso software. Vamos aqui colocar o botãozinho em cima e vamos, ou melhor, vamos deixá-lo ficar cá em baixo, não tem qualquer problema, mas vamos lhe dar aqui um nome diferente. Vamos primeiro aqui limpar tudo que aqui está. Não vamos alterar o nome do comando, mas vamos alterar apenas aqui as letras. Neste caso, vamos alterar o texto, gravar configurações. Okay? E não nos vamos estar a preocupar agora em carregar as configurações. Vamos apenas gravar aqui 2 ou 3 configurações. Uma delas será, por exemplo, o texto que nós vamos colocar aqui, que será um texto, por exemplo, com o nosso nome. Okay? Vamos colocar aqui text nome. E por baixo vamos colocar um valor numérico. Neste caso vamos colocar aqui, por exemplo, ou pode ser, por exemplo, aqui um date time picker, que é um calendário. Ok? Vamos colocá-lo aqui com uma propriedade que é um short, aqui um espaço mais curtinho. Neste caso vamos colocar aqui o formato da data. Ora, vamos procurar aqui onde está o formato da data e ele está aqui, formato longo, e nós vamos escolher um short. E o short vai colocar a data apenas assim, com aquele tamanho. Neste caso, quando clicamos aqui nesta setinha, vai acontecer exatamente isto, reparem. Vamos clicar aqui e temos um calendário onde nós podemos escolher uma data diferente. O que nós vamos fazer então nesta aplicação é o seguinte. Quando clicamos em gravar configurações, a aplicação vai guardar estas configurações numa determinada pasta e num determinado ficheiro. Por defeito, este ficheiro e essa pasta não existem. Eu vou apagar aqui o trabalho e vamos, por exemplo, criar a pasta config e dentro da pasta config de configurações vamos colocar o config.dat, por exemplo, DAT, okay? Um ficheiro de configurações. Ora, poderia ter uma extensão diferente, poderia ser CFG, poderia ser TXT, mas eu escolhi DAT, ok? Vamos então fazer o seguinte, nós vamos definir aqui qual é a pasta de configurações, neste caso a pasta de config, e a nossa pasta de config vai ser igual a c:/config, ok? Um dos aspectos que nós devemos ter em conta neste caso concreto será a questão da existência desta barra. Não pelo facto de ser um caractere de escape, mas porque quando nós formos a fazer concatenações para gravar ficheiros, devemos ter atenção que o caminho deve ser qualquer coisa do género. Ok? Se nós não colocarmos aqui a barra no final desta pasta config, temos que ter o cuidado sempre de acrescentar esta barra antes de depois definir o nome do ficheiro. Mas vamos já fazer aqui isso de propósito para que haja aqui um erro. Okay? Vamos então criar a pasta assim e vamos dizer que string ficheiro config vai ser igual e vamos colocar aqui o nome do ficheiro config.dat. Ok? Temos aqui então a informação da existência de 2 estruturas, uma pasta e um ficheiro, mas que nós não sabemos quando fizermos as gravações, neste caso as alterações ou as criações do ficheiro, nós não sabemos se ele existe ou não. Então o que é que nós vamos fazer aqui quando clicamos em gravar as configurações? Isto é, os valores que ali estão. Aqui vou também alterar os nomes destes controles, vou chamar teste nome e aqui data hora. Ok? Vamos então aqui nas gravações fazer o seguinte, ok?
ele aqui abriu e abriu no sítio errado. Vamos verificar porquê. Vamos aqui ao controle, cá está, botão um clique. Ok, ele agora está aqui a ter um comportamento estranho, mas nós vamos tratar já disso. Ora bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte. Ele está aqui a dar um pequeno erro, porque será, ele diz, representa uma série de strings, ok. Penso que não haverá qualquer espécie de erro, vamos aqui executar, se houver ele vai já informar, não há. Ok, muito bem. É apenas aqui uma má interpretação e um mau comportamento do Visual Studio. Ora bom, vamos aqui então fazer o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos que verificar se já existe ou não a pasta config. Então, verifica se existe a pasta config. E neste caso, se não existir, cria a pasta. Então vamos fazer o seguinte. If directory.exists, e neste caso pasta config, ora, neste caso eu vou colocar aqui o sinal negativo, isto é, se ela não existe, então o que é que ele vai fazer? Vai criá-la. Directory.createDirectory pasta config. Okay? Ora, neste caso concreto, então, antes de que o fecheiro esteja gravado, ele vai sempre certificar-se de que a pasta config existe. Se ela já existir, esta instrução aqui é ignorada, mas se não existir, ela é executada para que, antes do fecheiro ser gravado, a pasta seja criada. E imediatamente a seguir, nós vamos criar então um mecanismo para gravação do ficheiro, ok? Uma vez que nós vamos gravar dados que vão sendo permanentemente alterados, okay, substituídos no ficheiro, nós não precisamos de perceber se o ficheiro existe ou não. Mas a seguir já vamos verificar como é que nós podemos observar se um ficheiro existe ou não. Neste caso, então, o que nós vamos fazer é o seguinte. StreamWriter, ficheiro, é igual a new StreamWriter, e agora aqui é que vamos ter então que ter algum cuidado. Porque reparem que eu defini a pasta config como sendo uma string que não tem aqui esta barra no final. E neste caso concreto, se eu colocar aqui esta concatenação, que é a localização do nosso ficheiro aqui dentro do StreamWriter, que vai ser pasta config mais ficheiro config, ok? O que vai acontecer é que esta concatenação vai criar aqui um problema. É que, como não existe aqui uma barra, no ajuntamento destas duas strings, eu vou ficar com c:/config.dat e não config/config.dat, ok? Vamos então fazer esta experiência. Eu, neste caso, vou colocar aqui neste caso, o sistema de append igual a false, isto é, não vai ser acrescentado nada ao ficheiro, vai ser sempre criado por defeito e depois do encoding.default. Okay? Em seguida, o que é que eu vou fazer? Ficheiro.dispose, para saber que o ficheiro já vai ser libertado quando estiverem gravados os dados. Depois vou fazer simplesmente ficheiro.writeLine text nome.text, okay? E depois ficheiro.writeLine data hora, e a data hora, que é este objeto que nós aqui temos, tem o seu valor da data e da hora na propriedade value. Então nós temos aqui value e depois podemos escrever para o nosso ficheiro esta data hora, que neste caso é um valor do estilo datetime, pronto, to short date string. Estou apenas a gravar a data, ok? E depois temos aqui um dispose e vamos colocar aqui uma message box, .show, ficheiro, ou melhor, configurações, ok, configurações gravadas com sucesso, ok? Vamos então testar o nosso código e neste caso, sabendo de antemão que não existe aqui a pasta para gravação dos dados de configuração. Vamos aqui testar e vamos ter então aqui um pequeno problema criado por esta concatenação que aqui está. Vamos ver se não existe mais nenhum problema adicional, ok? Vamos aqui executar. Vamos colocar aqui João. Vamos gravar, ok? E gravações, ou configurações gravadas com sucesso. E dir-me-ão, então, mas não aconteceu nenhum erro. Claro que não, porque esta concatenação funcionou, só que não nos foi criar a estrutura desejada. Reparem o que é que aconteceu aqui.
foi criada a pasta config, mas o ficheiro que deveria estar ali dentro foi gravado aqui fora. Okay? Cá está config e aqui config.dat. Ora, vamos então apagar este config.dat, vamos apagar aquele config também e vamos definir isto corretamente. Vamos experimentar a colocar de imediato aqui a pasta com a barra também. E neste caso a concatenação destes dois valores dará qualquer coisa deste género. Reparem, eu vou aqui colocar um comentário, vou colocar ali e agora vou colocar este e reparem como já me dá um caminho correto, ok? Então vamos deixar ficar assim e vamos verificar se o sistema nos permite criar uma pasta que não existe e com a inscrição feita desta forma, ok? Vamos aqui executar, vamos colocar lá João, vamos clicar em gravar configurações e cá está, configurações gravadas com sucesso. Vamos agora verificar se a estrutura de pastas e ficheiros foi a desejada. E neste caso, reparem, temos então aqui config, no interior do config temos o config.dat. Ok? Vamos apenas terminar este vídeo fazendo o seguinte. Vamos, ao executar a nossa aplicação, carregar os valores para estes campos, ok? E neste caso concreto eu vou abrir aqui a minha aplicação, ou vou criar aqui um botão, se calhar é mais fácil. Para percebermos isto, porque eu poderia colocar no evento load, mas eu vou colocar aqui um botão 2 que vai abrir ou carregar as configurações, ok? Carregar as configurações e vai colocá-las ali nos nossos objetos. Então aqui, carregar as configurações, nós vamos ter que verificar o seguinte. Reparem que se eu fizer aqui o carregamento das configurações, eu iria de imediato fazer o seguinte. Stream reader, ficheiro, é igual a new stream reader, e agora eu colocava aqui pasta config mais ficheiro config. E depois vou colocar aqui o encoding. Encoding.default. Em seguida, eu vou aqui esconder estas propriedades apenas para podermos ver o texto maior, ok? Em seguida, eu vou fazer aqui ficheiro.dispose, para deitar o ficheiro fora, entre aspas, e vamos então aqui carregar o text nome.text é igual a ficheiro.readline. Ok? No caso da data, nós temos data hora.value, vai ser igual não a ficheiro.readline, porque estamos aqui a tentar converter uma string para uma data hora, mas sim convert.toDate. Vamos aqui escrever tudo seguido para que o IntelliSense nos ajude. Convert.toDate, okay, .toDateTime. E o que é que ele vai converter para datetime? Um valor que é do tipo string. E que vai aparecer aqui alguns. Cá está, string value. E vamos escrever então ficheiro.readline. Ok? Muito bem. Este conjunto de instruções está correto desde que o ficheiro de configurações exista. E reparem, vamos aqui executar e vamos ver se não há qualquer erro. Vou aqui alterar esta data para que ao carregarmos venha a aparecer a data correta e ali o nome João. Vamos aqui carregar em carregar configurações e reparem, cá está. O valor foi alterado e João apareceu ali. No entanto, reparem o que é que acontece se eu não tiver este ficheiro. Vamos aqui eliminar a pasta ou eliminar o ficheiro, tanto faz. Vamos eliminar a pasta completa, ok? Neste caso vamos aqui fechar o config. Vamos aqui fechar aqui isto tudo. Vamos apagar e vamos executar e vamos tentar carregar. E reparem o que é que vai acontecer. Puf! A nossa aplicação encontrou um erro. Porquê? Não conseguiu encontrar o seguinte caminho. Config.dat. O config.dat, ok? Ora, portanto, neste caso concreto, o que nós poderemos sempre fazer é verificar se o ficheiro existe. Então, reparem o que é que eu vou fazer. Verifica se o ficheiro config.dat existe. E vou fazê-lo da seguinte forma. Neste caso, em vez de procurar por directory, eu vou utilizar file.exists, ok?
E para isso que é muito fácil de perceber agora o que é que eu vou colocar aqui em parênteses. Neste caso, o caminho completo. Pasta config mais ficheiro config. Isto é, se estes dois... se esta concatenação de facto não se verifica, isto é, se não existe este ficheiro, o que é que irá acontecer? Então, messagebox.show não existe o ficheiro desejado, ok? O ficheiro das configurações, seja o texto que quiserem lá colocar. No entanto, reparem que se eu colocar esta descrição desta forma, vai acontecer aqui um problema. Vai ser apresentada a caixa de texto, mas depois o programa continua a ser executado. Então, uma das formas que eu tenho para sair ou terminar de imediato a execução do programa, logo imediatamente a seguir à apresentação desta caixa de texto, é colocar aqui o termo return. Okay? E return vai, de facto, fazer o quê? Como este método não retorna qualquer valor, eu não coloquei ali nenhum return, um valor qualquer. É um return simplesmente. Então o que vai acontecer é que, se esta condição for verdadeira, isto é, se o ficheiro não existir, ele vai apresentar esta caixa de texto e assim que eu clico no OK da caixa de texto, ele vai ler o return e o return vai automaticamente saltar fora da execução deste método. Portanto, tudo o que está a seguir deixa de ser executado, é completamente ignorado. Ok? Vamos então executar e reparem o que é que vai acontecer. Eu vou clicar aqui no carregar configurações e ele vai dizer não existe o ficheiro desejado. Ok? No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre esta questão relacionada com as pastas. Vamos dar continuidade a este nosso projeto porque eu quero mostrar então se por acaso o nosso ficheiro chegar aqui, ou melhor, o nosso programa chegar aqui e verificar que o ficheiro não existe, se ele porventura tem algum mecanismo para criar automaticamente esse ficheiro e depois lê-lo de facto para podermos ter o nosso programa a funcionar corretamente sem aquele erro que diz que o ficheiro não existe.